Oi pessoal, nesse novo episódio estamos aqui hoje na região de Potirendaba, no sítio Santo Antônio dos proprietários Seu Antônio Muti e Daniel Muti, e a gente vai ver hoje as duas tecnologias da Baraúna implementadas aqui na propriedade. Vamos lá! Bom, chegamos aqui na propriedade onde eles são referências hoje de produção de leite e de produção de silagem, e foi assim que a Baraúna chegou até eles como referência. Hoje eles produzem uma quantidade de resíduo e esse resíduo não era tratado como um composto hoje. Esse resíduo ele era apenas tirado do coxo do barracão e jogado nas áreas de milho silagem hoje. Quando a Baraúna veio até o Daniel para conversar sobre o processo de compostagem, explicamos como esse processo em si, o que ele traria de benefício para ele com relação ao seu solo, à produção dos próximos anos, e assim como ela poderia ser bem mais utilizada e melhor utilizada na produção de silagem hoje. Daniel, como que era o seu processo antes da Baraúna? O que você fazia com o seu compost barn? Então, a gente só retirava, né, esse esterco, essa compostagem da cama das vacas, né, espalhava na lavoura, né, já tirava e espalhava. Não tinha nenhum processo, nada, só distribuía esse esterco na lavoura. E quando a gente chegou aqui para te mostrar um pouco do processo da Baraúna, o que te interessou? Eu sempre tive interesse em utilizar esse esterco como compostagem, fazer uma compostagem. Aí quando vocês vieram fazer a proposta, foi quando aí uniu o útil ao agradável, né? Aí casou a ideia de fazer compostagem. Eu não sabia a quem recorrer para fazer esse processo de compostagem, né? Aí vocês caíram como uma luva no manejo da gente aqui. E o que você achou do processo em si? Quando vocês começaram, o processo da compostagem e para também aplicar isso a campo? É uma forma simples, vários dias, né? Vários dias de manejo, não é uma coisa, vou começar a compostagem, um dia ou outro tem que misturar a cama, né? Tem um processo todo, né? Mas é uma forma simples. Tem a parte da microbiologia colocar também. O inoculante, né, que a gente colocou, adicionar inoculante, foi muito simples. Quanto a isso, não tem segredo, né? E agora, quais são suas expectativas desse composto do seu solo? Já deu para ter uma boa diferença de visual, né? Agora a gente vai ter a colheita e vai conseguir medir um pouco qual é a diferença, mas a gente já viu uma boa diferença entre as áreas. Só o fato de você estar utilizando o seu produto, reduzindo nos próximos anos também o uso do mineral, já é uma grande coisa. Você tem o resíduo, você está trabalhando com ele, transformando ele em adubo e levando isso para campo e colocando só de matéria orgânica lá, seu benefício é muito grande. Que nem a compostagem veio para incrementar, né? Que a gente já vinha fazendo plantio de cobertura, vinha fazendo um manejo de cobertura para fazer plantio direto. Então a compostagem foi mais um incremento ainda para elevar a produtividade da lavoura. A gente acabou de ter uma conversa com o proprietário, filho do proprietário dessa grande retiro de produção de leite, que é a família Muti. E fico lisonjeada de estar fazendo participando do processo dele, do desenvolvimento dessa produção. Agora a gente vai para a parte um pouco mais técnica para vocês verem de perto como que funciona esse processo. Estamos aqui onde tudo se inicia. É aqui que acontece o processo de compost barn. É onde tem a maior concentração de resíduo. E o nome já diz, no literal, é celeiro de compostagem. O que isso implica? Muitas pessoas acham que dentro desse barracão, a compostagem já vem sendo feita. E hoje temos estudos já comprovados que o esterco que sai daqui, o resíduo que sai aqui, ele não está 100% compostado. Quando sai daqui do barracão, a gente ainda precisa levar para ser feito essa compostagem. Como já disse no episódio, num podcast anterior da Baraúna, o quanto isso é essencial fazer esse processo da compostagem. O processo da Baraúna hoje, ele não só implica em tirar o resíduo que temos aqui dentro do barracão e levar para fazer a compostagem. Ele passa por todo um processo de análise,
Hoje a Baraúna ela tem o seu laboratório próprio para a gente ter uma noção de onde começar, qual que vai ser o nosso norte. Então a gente não começa o processo do nada. Isso tudo é levado em consideração. Qual é a parte nutricional que tem dentro desse resíduo que a gente precisa complementar e, consequentemente, casando com as necessidades do produtor a campo. Quando chegamos até a família Multi, entregamos um projeto a eles, onde tinha o que precisaria ser enriquecido, como que a gente faria essa compostagem e quais seriam as necessidades dele com relação à cultura de campo que ele estava produzindo, que ele ia fazer essa aplicação desse composto. Dentro desse processo, a Baraúna hoje forneceu os implementos como compostador para que a gente continuasse a fazer o processo. Trouxemos o planejamento dele com o que ele deveria enriquecer, com as utilizações, por exemplo, de bagaço, de fósforo, de potássio, enfim, o que foi colocado, boro, que foi uma exigência dele, também para ter ali bater com as exigências nutricionais do milho silagem dele. E foi aonde a gente começou a fazer o processo. O diferencial hoje da Baraúna é o uso dos inoculantes, que cada um tem o seu processo na compostagem. Eles ajudam a solubilizar esse fósforo, a reduzir o tempo que fique pronto essa compostagem para ser levada a campo. Acho que alguns dos principais erros que acontecem hoje dentro da compostagem é a falta ou é a quantidade de revolvimento desnecessária que acontece. Muitas vezes as pessoas começam a bater isso exageradamente e isso gera um custo que não tem necessidade. E um dos principais erros é a umidade. Hoje muitos produtores eles querem atingir uma umidade mais baixa rápido, e o que faz com que o processo biológico acaba se estabilizando ou não tendo nenhum tipo de processo biológico. E a compostagem acaba não acontecendo. E falando um pouco do processo de como é feita essa compostagem pela Baraúna, hoje a gente auxilia e dá consultoria desde o início da montagem dessas leiras até todo o processo. Então não só a parte de inoculantes, como uma tecnologia para melhorar isso, a disponibilidade de fósforo, o encurtamento do tempo de ficar pronta essa compostagem, mas hoje a gente trabalha com sensores. Esses sensores que atuam dando umidade e temperatura 24 horas por dia, onde auxilia com que a gente consiga ter o melhor aproveitamento dos revolvimentos. Então, se tem a necessidade ou não de fazer esse revolvimento. Isso gera uma economia muito grande dentro do processo da compostagem e também auxilia no melhor desenvolvimento dela, para ela ter mais eficiência a campo. Bom, e aqui é onde tudo termina. É onde a gente destina o produto pronto dele, que foi a compostagem finalizada. A área de plantio dele é tão extensa que nem a compostagem consegue suprir tudo isso. E é aí que a gente entra com a tecnologia Sileo, que é um condicionador de solo para reequilibrar a microbiota, para ter esse equilíbrio no solo, fazendo com que esse milho consiga ter um melhor desempenho em massa, em enchimento de grãos e, consequentemente, ter o retorno. Aqui é uma outra parte da propriedade. A gente está vendo o plantio de milho silagem, tá? E eu vou mostrar para vocês agora o que o Sileo promove no solo. Vem comigo. Esses cogumelos é o quanto o solo vem mostrando hoje que tem vida ali se reequilibrando, se equilibrando com tudo dentro do solo. O que o Sileo hoje promove, o que o Sileo hoje faz dentro desse solo e o que a gente vem buscando, para assim a família Multi ter um melhor retorno em produtividade de leite. Obrigada a vocês que assistiram até aqui o episódio de Baraúna Campo, onde vimos como as diferentes tecnologias da Baraúna podem trazer soluções para o seu negócio, trazendo produtividade. Se esse vídeo se encaixa na sua realidade, entre em contato com a Baraúna. Não esqueça de curtir e seguir a nossa página.